Israel é a única democracia do Oriente Médio. Sim. É a única. Sim. Se Israel acabar, estamos perdidos. Porque a única democracia que tem ali é Israel. Absolutamente. Por isso que Estados Unidos, que é um país democrata, com todos os defeitos que Claro. tem, Sim. eu tenho menos medo dos Estados Unidos dominar o mundo do que a China ou a Rússia. Porque já domina, Sim, a gente Já já sim, sabe domina, como é. isso. já sabe como é que é. É? A gente já está vendo Isso. aqui, Estamos reflexos vivendo, aqui. é Estamos isso. reflexos aqui. Não estou sendo pró-americano, não estou sendo aqui... Não, é pela Cara, lógica. Pela lógica, você está entendendo? Entre dois males, é que negócio. Entre comer um pão que caiu no chão e comer rato, eu como o pão que caiu no chão. Claro. Você entendeu? Mesmo os dois não são ideais, mas é o que está mais Sim. próximo do que eu acredito. Então, os Estados Unidos... Vamos ajudar Israel, porque é o nosso lugar lá. E estava tendo, nessa época pós-guerra, toda já nos anos 50, 60, você tem um período ali da Guerra Fria se instalando. Sim. A Rússia começa agora a pegar, a União Soviética, começa a pegar força. Os Estados Aliados aqui, aquela questão toda, o eixo, o mundo dividiu. Soviéticos e o resto do mundo. E o Oriente Médio lá. Aí eles começam a pulverizar. Os Estados Unidos vão e começam a financiar várias ditaduras militares na América do Sul, Chile, Peru, Brasil, para controlar a América do Sul. Aí a Rússia vai e coloca Cuba. Cuba vai ser o meu Israel Do lado de cá. do lado de cá. Do Ocidente. É o meu espaço no espaço Ocidente. comunista no Ocidente. Se os Estados Unidos fizer qualquer coisa, de Cuba eu meto o míssil lá. Crise dos mísseis, né? Exatamente. Aí a Rússia também começa a fazer igual War. Já brincaram de War? Vamos dominando. Isso. Aí a Rússia começa, já que os Estados Unidos estavam financiando ditadores, golpes militares na América do Sul, a Rússia começa a financiar lutas sociais armadas em países da África. Aí Angola, Moçambique, esses países vão ficando todos independentes com dinheiro russo. E o mundo estava assim, igual um plano de War. Estados Unidos, então, apoiando Israel. Aí, o que eu tinha que fazer nessa propaganda? Eu tenho que demonizar tudo que é russo. Aí, uma teologia, uma escatologia, que ela não faz parte da história do cristianismo, é uma construção moderna do século XX. Desculpem falar isso, mas é a verdade, não estou aqui atacando a fé de ninguém. O dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? Hoje eu posso dizer que quase 80% das igrejas evangélicas são dispensacionalistas. Elas acreditam o seguinte, que o anticristo vai dominar o mundo, vai ter 7 anos que a igreja vai ser arrebatada, antes aí vai ter o período da grande tribulação, com o anticristo dominando o mundo, depois Jesus volta e Jesus vai arrebatar a igreja e vai ficar para trás somente aqueles que não estão preparados para o arrebatamento. Foi o enredo da novela da Record, o Apocalipse. Nessa eu não participei. Até não, por questão de princípio, gente, eu não concordo com isso, vai ser incoerente. Eu participei de outras, dessa não. E esse movimento foi pegando força com a Bíblia de Scofield, e depois veio Tim LaHaye e popularizou isso através de filme, através de livro, Deixados para Trás. O Nicolas Cage fez Deixado para Trás mais recentemente, agora estou bem antecipando. Certo. Mas essa ideia é o seguinte, o anticristo, nessa visão original dispensacionalista, é um russo, é um soviético. Tanto é que você tem filmes antigos de dispensacionalismo que o anticristo sempre era um soviético. E isso não está isolado, não. Estou falando do mundo cristão, mas se só você para a gente pegar... ver como é que a parte cultural se mistura à parte religiosa. Se você pegar os Absolutamente, desenhos... porque é isso que fazem os candidatos hoje no Brasil. Não, mas... Sim, tem salvaguardar as devidas candidatos, proporções. Lógico. Claro. Né? Tudo devido do seu tempo e Dadas do seu as tamanho. proporções. Mas hoje, o jeito mais fácil de você demonizar o seu adversário político é chamando ele de comunista. Comunista ou fascista. É isso. Exatamente. Zé Luiz da Atena virou um comunista recentemente. Quer dizer, o que sobra de fato pro comunismo quando raiz. da Atena é um comunista. Exatamente. Como tá Marx. Ou o outro é fascista. Né? Exato. Quer dizer, todo Do mundo outro rotula e às lado- vezes não sabe nem o que é aquilo e o Não. contexto da Não, época. às vezes nós dois somos chamados no mesmo rios de 1 minuto e 30 de fascistas e comunistas. Na Impressionante. mesma... Não, eu já tive situação também que eu já fui chamado de antissemita e de judaizante no mesmo também Aí, ó. nas A galera comentários. se esforça. Se Então, Prossiga. nessa época da Guerra Fria, o eixo do mal era a Rússia. Sim, Perfeito. E a Rússia queria fazer um cinema também, que o eixo do mal era os Estados Unidos. tá. Se Hitler voltar é por culpa dos russos. O anticristo é russo. Fora do ambiente religioso, você tinha, por exemplo, os desenhos da DC Comics e do Marvel patrocinando um nacionalismo
pode olhar que os uniformes originais eram todos com as cores da bandeira. Sim. O Homem-Aranha, América. o Capitão América, o Superman, a Mulher Maravilha, era aquele short ridículo azul cheio de... O pica-pau era azul e vermelho, tudo. Os desenhos da Disney, tudo assim, o patriotismo Estados Unidos, e sempre o mal era os Estados Unidos. Tinha vários folhetins também que participavam. E a religião americana protestante, que os Estados Unidos era um país majoritariamente protestante, pegou força nisso, popularizou com força o dispensacionalismo, notinha de rodapé, que tem um aspecto antissemita. Tem? Porque na doutrina dispensacionalista, a igreja é arrebatada e quem fica para trás é o judaísmo. Sempre! São Os judeus ficam pra trás, pode olhar. 5.785 anos Os judeus no dispensacionalismo, pode olhar. É muito o judeu cansativo. fica para trás. Desculpa. E no Mas sabe, dispensacionalismo é na era do anticristo que Israel vai reconhecer que Jesus é o Messias. Quando o anticristo Entendi, colocar é em uma Jerusalém, o anticristo colocar um templo em Jerusalém, se assentar no templo em Jerusalém, aí os judeus vão eles tinham reconhecer razão. que os cristãos tinham razão. Tá. Mas eles vão reconhecer isso corrigindo o português, sob grande Claro, pressão. punição. Sempre. Punição, é isso. enquanto a igreja está feliz lá, arrebatada. Tá. Quer dizer, então eu vejo um antissemitismo nesse detalhe aí. Bom, com isso, começou então essa aproximação entre judeus e cristãos. Desculpa a grande digressão, mas para Imagina. contextualizar a resposta. Interessantíssimo. E aí isso pegou em vários movimentos pentecostais e neopentecostais, com força. E hoje, aí depois de um tempo, o judaísmo, por causa de Hollywood, por causa dos Estados Unidos, e o brasileiro ama tudo que é gringo, tudo que é gringo, o camarada veio da Venezuela, coitado, ferrado. Só dele pedir esmolinha espanhol, o cara já acha tão chique, né? É verdade. Né? Dá vontade de ajudar. Só porque o cara fala assim, depois você ter uma ajuda, por favor, eu veni de Venezuela com minha família, agora assim, que legal! Ele fala outra língua, né? Aí começou também a pegar isso e no Brasil pega muito essa moda agora de comprar a cultura judaica como sendo uma coisa chique. Aí virou moda. É conseguir historificar Que coisa a maluca. gênesis de uma moda é muito difícil pra Claro. gente começar na área. Por exemplo, quando é que começou a usar calça pega-frango, igual eu tô usando aqui, sapatênis sem meia, como nós estamos usando? Você ainda tá com a meia aí. Não Não, era tá pra assim. estar aparecendo, Olha, viu? Eu que é. tô usando errado. Onde é que começou? Porque isso aqui nos anos 80 ou 90 era ridículo. Eu Isso. jamais viria aqui desse jeito. Minha mãe chama de calça de pescaceria. Exatamente. Quando é que eles começaram a encurtar a calça e tirar a meia? meia. Eu não sei. Eu sei que hoje é moda. Entendi. E pode ser que amanhã passe. Também criou-se um modismo dentro do mundo evangélico de também agora pastor pregar com talit, com Isso. kippah, Isso é porque é muito chique. curioso. Confundir Pra falar bem confundir sutilmente. a política de Israel com a teologia bíblica de Israel, Isso. tá certo? Com relação ao que aconteceu, não tem como passar pano pros terroristas. Claro. Porque senão tem gente que vai escrever assim, o Rodrigo tá defendendo... Não. Não tem como passar... Se qualquer pessoa falar assim, vou até colocar isso bem claro para ficar... Pode você fazer um recorte aqui. O Hamas realmente falou, mas... Se Não. você colocar qualquer mas... Qualquer adversativa depois. Você já está compactuando com o que eles fizeram. Não existe mas. Sabe? E eu sei coisas que eu não vou revelar aqui, por questão ética, mas que eu sei do que foi feito, que a mídia não colocou tudo o que aconteceu. A gente fez o que pôde pra falar no Pivô E nem News. podia, senão vocês iam ser... É isso. Você entendeu? Coisas terríveis. Então não estou aqui passando pano, tá bom? Agora, uma coisa é Moisés, outra coisa é Netanyahu. Mas não devia ser meu difícil. Deus do céu, a gente tem que botar lado a lado Moisés e Netanyahu, é muito puxado, Mas é o que né? está colocando, muita gente está confundindo, por exemplo... A gente tá confundindo Moisés com... Muita gente, por exemplo, fala assim, nossa, fica feliz quando vê o judeu falando assim, não, vai reconstruir o terceiro templo e tudo mais e tudo e tal, vai construir tal... Gente, porque os judeus estão admitindo que agora o mar tá virando, o mar morto tá virando... Gente, eles não estão falando que tem nada a ver com Jesus o Messias. Você entendeu? Ninguém está reconhecendo. E mesmo em Israel, hoje, não todos. Eu tenho muitos, por isso que é ruim a massificação, ela é estúpida.
Sempre. Eu tenho judeus e mais judeus que têm um respeito profundo por Jesus, mesmo sem serem cristãos. Uhum. Eu posso citar nominalmente aqui o Rabino Ventura, meu amigo, a gente Sim. almoçou na casa dele esses dias. Teve um dia assim, eu falando com o Rabino sobre Jesus, eu estava assim falando com certas reservas para Claro. respeitar, eu estava com um judeu. Ele tirou uma hora assim e falou assim, Rodrigo, desculpa, você está sendo muito contido. Jesus, não é só isso não. Jesus era isso, ele botou Jesus nos autores, ele falou assim, eu não reconheço que ele era o Filho de Deus, nem o Messias. Mas ele não era qualquer um. Foi um dos maiores rabinos que passou essa história e tudo mais e tal. E o Rabino Ventura com a esposa demonstra um tremendo respeito pelo cristianismo. Eu, em Israel, Laura sabe disso, se eu sair pelado eu volto de chapéu. De tanto amigo que eu tenho lá, eu sempre sou bem tratado, respeitado. Tem um museu chamado Amigos de Sion, que eles reconhecem os cristãos que lutaram para ajudar Israel e tudo mais e tudo. Então, eu zero antissemitismo. Eu tenho ancestralidade judaica, como falei. Então, zero. Mas, para mim, kibbutz é uma coisa. Golda Meir, Estado de Israel, 1948, você entendeu? Oswaldo Aranha, Ben Gurion, toda a Shimon história Peres. e tudo, e tal, Shimon Peres. Isso é o Israel moderno. A teologia do Israel bíblica é uma coisa distinta. A mistura das duas coisas pode criar uma confluência perigosa e distorsiva.